Hoje nós estamos, como eu disse pela manhã, relembrando aquele dia tão especial que foi o dia em que Cristo se entregou-se por nós. Terceiro dia, Ele ressuscitou. Nós estamos hoje relembrando esse momento muito especial onde Ele ressuscitou. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Números, capítulo 21. Números, capítulo 21, versículo 4 a 9. Você está vendo alguém que está sem uma Bíblia, deve a famosa carona bíblica para acompanhar o texto ali do livro. Então partiram do Monte Ó pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fatia desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpente abrasadora que mordia o povo, e morreram muito do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós a serpente. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe sobre uma haste, e será que todo que mordido que haverá viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo, porém, alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Eu quero pensar nessa noite, meus amados irmãos, um tema: o olhar que salva. Eu gosto de sempre, quando eu começo a reflexão, eu gosto de contar uma ilustração. E nos fala que certo rapaz resolveu fazer um grande cruzeiro. Então, em um navio muito grande, ele começou a viajar dias para muitos países, e em certo momento da sua viagem, o comandante do navio proclamou: vai acontecer uma grande tempestade. E a tripulação ficaram desesperada. Começaram a correr, pegar os seus coletes salva-vidas, e veio então uma tempestade, e o barco começou a encher de água, e as pessoas começaram a pular para o mar, tentando se salvar. E o barco foi afundando e afundando, muitas pessoas morreram.
barco já estava todo afundado, o navio estava afundado. E ele chega em uma ilha. E ele agradeceu a Deus por aquela vitória que ele havia recebido de não ter morrido. Começou então a andar naquela ilha e descobriu ali água. Descobriu que ali também existia comida. Começou então a construir uma casa para ele até o dia que alguém achasse ele e tirasse ele daquela ilha. Os dias foram se passando, meses, e ninguém o encontrava. E ele construiu uma casa com aquele resto do navio, madeiras. E um dia ele resolveu sair para pescar. E ele deixou ali a fogueira ligada, porque se ele ligasse, a noite ia ficar muito escura. Uma fera, um animal poderia o atacar. E ele, quando ele estava ali procurando alguma coisa para se alimentar, ele reparou, ele olhou para trás. Estava aquela casa que havia demorado dias para construir, estava pegando fogo. E ele ficou revoltado com aquilo. Mas por que Deus fez isso comigo? Eu já estava vivendo um momento caótico. Ele me trouxe para essa ilha, construí essa casa, agora pega fogo, e agora como que eu vou me proteger do sol? Como que eu vou me proteger da chuva? E ele, muito nervoso, começou a reclamar até de Deus. E naquela noite ele dormiu. E quando pela manhã ele acordado com um barulho, um grande barulho de um navio. E eles ali o resgataram, tiraram daquela ilha. E ele começou então a falar com aquele comandante: como você me achou? E aquele comandante disse para aquele rapaz: olha, aqui no meu navio existe um rapaz, um marinheiro, que fica olhando para alguma ilha, procurando alguma coisa. E esse marinheiro viu a sua ilha estava pegando fogo. Nós não sabemos que fogo é aquele, mas por esse fogo nós descobrimos que tinha gente aqui, nós viemos aqui, porque este marinheiro olhou para essa ilha e viu aquele fogo. Meus amados irmãos, eu quero falar um pouco sobre o texto que nós acabamos de ler. Um texto que fala sobre a história do povo de Israel que foi levado para o Egito. No início tudo parecia maravilha. Havia o que comer, havia muitos mantimentos, água, havia uma prosperidade lá no Egito. Mas a história fala que José morreu e que o faraó que levou, autorizou o povo de Israel a estar no Egito, também havia morrido. A situação ficou então caótica. Israel precisava de um milagre. Deus então levanta um grande líder chamado Moisés. E Moisés foi até o Egito, tirou o povo dali e seguiu em direção à terra prometida. No início tudo era maravilha, tudo era bênção. Passaram pelo Mar Vermelho tranquilamente, mas então o texto fala que eles estavam rodeando a terra de Edom. Essa terra
de Edom, para os estudantes aí de geografia bíblica, vai logo identificar que essa terra foi ocupada pelos descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Eles estavam ali naquela terra. Então houve um momento ali de rebeldia do povo de Israel. Começaram então a reclamar porque já não tinha água para beber, não tinha comida para se comer. E começaram a reclamar e dizer: olha, lá no Egito tinha água, lá no Egito tinha comida. Começaram então a reclamar do calor do sol escaldante naquele deserto. Dizem: mas para você andando no deserto sem água. Começaram então a reclamar também do frio à noite. Reclamaram da liderança de Moisés. Reclamaram até do próprio Deus de Israel. Havia então uma terrível preocupação daquele líder. O que eu devo fazer? E Deus com certeza via aquele povo reclamando, não se agradava daquilo. Deus não gosta de pessoas que vivem reclamando. Existem pessoas desse jeito ainda. Meu colega que eu trabalho comigo, chega na segunda-feira, ele já chega e fala assim: hoje é segunda-feira. Eu não gosto de trabalhar na segunda-feira. Quantas pessoas querem ter um trabalho? Você está reclamando? Olha, não fique reclamando, porque Deus não se agrada disso. Em tudo dê graça. Sede agradecidos por tudo pelo Senhor. Fazem tudo sem murmuração, sem contendas. Até o salmista fala: grandes coisas Deus fez comigo, que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele tem me feito. O povo de Israel começou a murmurar, começou a clamar, começaram a dizer que não estava satisfeito com a situação, precisava um milagre. Então Deus, Ele tem uma ideia. Manda muitas serpentes. Em todos os lugares haviam serpentes por aquela terra, naquele Egito, naquele deserto. E aquelas serpentes começaram a morder o povo de Israel. Muitos morreram pela reclamação do povo. Então o povo foi até Moisés. Moisés, por favor, ore para Deus tirar a serpente do nosso caminho. Moisés ora pelo povo. Aí está uma grande qualidade do líder da igreja. Quando o líder está orando pela sua igreja, quando a igreja ora pelo seu líder, uma das grandes qualidades de Moisés, ele orava pelo seu povo. E nessa oração, Deus dá uma resposta para Moisés e diz: olha, Moisés, vá até o povo. E Deus pediu 3 coisas para que Moisés falasse para o povo. Primeiro, ele disse: construa uma serpente abrasadora, uma serpente de bronze. Coloque essa serpente em uma haste. E ele disse: quando colocar essa serpente, olha para a serpente, porque a partir do momento em que você for mordido, você será curado. Você será livre da morte. Muitas pessoas aí se perguntam: mas será
E foi a serpente que fez esse milagre. A serpente será que curou as pessoas. A serpente iria salvar. Mas não, irmãos, não é pela serpente, mas sim a obediência que o povo fez. Porque eles construíram aquela serpente, colocaram aquela serpente sob uma haste e olharam para a serpente. A fé é a certeza de coisa que se espera. É os fatos que você não consegue ver. Abacuque 11:1. Então o conselho para Deus, para aquele povo era: olha para a serpente. E esse mesmo pedido Deus faz para nós hoje, contextualizando o momento da Páscoa. Quem foi levado a ser pendurado em uma haste? Jesus Cristo. Jesus ele nos fala: olha para a serpente, e é tipificando hoje o próprio Cristo que estamos hoje relembrando esse momento de sofrimento. Porque foi essa missão de Jesus. Um dia vir a este mundo, um dia morrer, um dia ser crucificado e colocado em cima de uma haste. E Deus ele fala para nós: olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus ele foi condenado, como eu havia falado hoje pela manhã. Jesus foi julgado, foi colocado sobre uma grande cruz para que ele fosse pendurado nessa cruz. E Deus está pedindo hoje: olha para Jesus. Olha para Jesus. Ao hino cantor cristão, sempre na Bíblia assim, que nos fala realmente uma mensagem profunda. Terás vida em olhar para Jesus, o Salvador. Ele diz: fica em mim, achará. Você tem que olhar para Jesus, mas não Jesus morto, mas o Jesus que ressuscitou. Você tem que buscar então, olhar para esse Jesus. Aí você se pergunta: mas por que eu preciso olhar para Jesus? Você vai encontrar lá em João capítulo 8, versículo 1 a 8, fala da história de uma mulher. Uma mulher pegada em adultério. Essa mulher não tinha mais esperança de vida. Olhar para Jesus, porque Jesus nos trouxe uma esperança. Que esperança? Uma esperança maravilhosa. Uma esperança transformadora. Aquela mulher foi levada para Jesus. Chegar na hora de Jesus, essa mulher foi pega em adultério. Pela lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada. Jesus olhou para aquela mulher e viu que ela não tinha mais esperança nenhuma. Olhou para aquela mulher e disse: olha, se alguém aqui tiver um pecado, seja o primeiro que lance a pedra dessa mulher. Jesus abaixa a cabeça e vamos começar a sair do mundo. Ele olha para novamente aquela mulher. O lugar era diferente. Ele perguntou: cadê os seus acusadores? Eles foram embora. Eu também não te condeno. Vaz, não peques mais. Aquela mulher não tinha mais uma esperança. Jesus ele nos trouxe uma esperança maravilhosa, uma esperança de uma vida melhor. Uma esperança de uma vida cheia de alegria.
uma esperança que vamos ter um dia, certeza que nós vamos se encontrar com Deus na Nova Jerusalém. Que esperança de transformação de vida, esperança de regeneração. É isso que eu estava hoje pela manhã falando na sala dos novos crentes. Uma nova vida. Uma vida cheia de esperança. Quantas pessoas hoje ainda acordam e falam assim: eu não tenho esperança mais de vida. Mas Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou e disse: olha, hoje você tem esperança. Mas para isso, você precisa olhar para Jesus. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja sua esperança é o Senhor. Jeremias capítulo 17, versículo 7. Você quer ter uma esperança de vida hoje? Olha para Jesus. Olha para Jesus que está de braço aberto a dar uma verdadeira esperança para você. Mas por que olhar para Jesus em segundo ponto? Porque ao olharmos para Jesus, os nossos pecados são perdoados. Quando olhamos para Jesus, ele pega todos os nossos pecados e joga nas profundezas do mar. Assiste nosso, ó Deus, o Salvador, nosso pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa dos pecados por amor do teu nome. Foi o que aconteceu na cruz do Calvário, quando Jesus estava ali. Havia dois ladrões ali, estavam sendo crucificados com ele. Um começou a reclamar, a murmurar, debochar de Jesus. Mas o outro olhou para Jesus. Irmãos, olha a profundidade do texto. Ele olhou para Jesus e disse: olha, Jesus, lembra-te de entrar no teu reino. E ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Os pecados daquele homem que ele havia cometido no período da sua vida foram imediatamente perdoados. Você gostaria de ter seus pecados perdoados hoje? Você quer ter uma vida transformada, restaurada? Você precisa, então, olhar para Jesus. É isso que Deus quer. Jesus é o único que nós devemos olhar. Nós precisamos olhar para Ele hoje, olhar para Ele agora. Ele morreu e ressuscitou para que um dia nós pudéssemos ter uma esperança, termos perdão dos pecados, ter as vidas em olhar para Jesus, o Salvador. Ele diz: vida eterna eu te dou. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Muitas pessoas hoje comemoram a Páscoa, lembrando de um coelho que não tem nada a ver com o sentido da Páscoa. Jesus, ele morreu, no terceiro dia ele ressuscitou para nos darmos a ressurreição para todos nós. Se você nessa noite ainda não olhou para Jesus, aproveite essa oportunidade. Porque quando ele estava na cruz do Calvário, ele disse: olha, eu estou morrendo por você está aqui. Eu estou morrendo
por você. Não era ele que te escolheu, não era nós. Esta é o verdadeiro sentido da Páscoa. Morte e ressurreição. Olha para Jesus nessa noite. Busca então essa esperança com Ele. Busque então ver os seus pecados perdoados. Que Deus abençoe a todos nessa noite. Vamos fechar os nossos olhos nessa noite e vamos orar. E com certeza, Jesus, ele, quando estava no Calvário ali, ele disse: olha, eu estou morrendo por nós. Você tem olhado para Jesus. Talvez você não tenha uma experiência com Jesus. Quantas pessoas ainda que ouvem falar de Jesus, mas nunca abriu o seu coração e disse: olha, Jesus, entra no meu coração. Se você não fez a decisão hoje, você precisa fazer, aceitando como seu único e suficiente Salvador. Maomé morreu, não ressuscitou. Buda morreu, não ressuscitou. Confúcio morreu, não ressuscitou. Allan Kardec morreu, mas não ressuscitou. Jesus, ele morreu, ele ressuscitou e quer ressuscitar em seu coração. E se você faz isso agora, se você quer dizer para Jesus: olha, vem no meu coração, renasce agora no meu coração. Se você consegue fazer isso agora, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Não é para levantar para mim, mas você vai estar levantando a mão para Jesus, porque um dia, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele levantou as duas mãos para nós. E agora você precisa mesmo levantar uma das suas mãos. E com certeza, ele vai estar entrando em seu coração. Você gostaria de fazer isso agora? Você quer olhar para Jesus profundamente, conhecer esse Jesus? Levante as suas mãos. Se não há, eu estarei orando nesta noite para que você chegue em casa, faça essa retrospectiva. O texto fala que quando aquele povo de Israel olhou para aquela serpente, todos foram curados e salvos. Quando nós olhamos para Jesus, somos curados e salvos. Senhor nosso Deus e Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos nessa igreja. Ó Deus, abençoe a cada um nessa noite. Abençoe, Senhor, o ministério pastoral dessa igreja. As pessoas que estão envolvidas aqui nos ministérios. Que cada um possa sair daqui e dizer: Jesus ressuscitou e quer ressuscitar no coração de cada um nessa noite. Fica agora conosco. Perdoa os nossos pecados. Aumente a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Irmã Sônia.